Fala pessoal, beleza? Guilherme Peterini aqui, diretamente do meu carro, para mais um vídeo sobre o universo de energia solar. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Vocês estão acostumados aí com os vídeos um pouco mais técnicos, né? Comentando um pouco sobre as tecnologias de inversores, dos módulos solares, um pouco sobre as instalações e tudo mais, manutenção, enfim. Um tema mais técnico para falar de um tema um pouco geopolítico entre China e Estados Unidos e como que isso pode afetar um pouco o Brasil na questão de energia solar. Eu estava lendo recentemente uma notícia no canal Solar, onde os Estados Unidos, né, nessa guerra comercial aí que eles estão com a China, um taxando o outro, eles taxaram a China, claro, mas também taxaram alguns países, como o Vietnã, Indonésia, Malásia, acho que são esses, e mais alguns, se eu não me engano, em mais de 3.000%, 3.521%. Por quê? Como vocês já sabem, né, existe essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, e os Estados Unidos ele impôs taxas, né, impostos de importação para os produtos chineses, e as taxas estão muito altas, né? Mas essas taxas elas já existiam há bastante tempo. Há bastante tempo já tinha algumas taxas, só que agora eles aumentaram ainda mais, né? Por isso que está na mídia e estão aumentando dia após dia, né? Essas taxas entre os países. Só que já existia antigamente uma taxa, né, para produtos importados da China para os Estados Unidos. Ou seja, né, se alguém lá dos Estados Unidos quisesse importar placas, inversores, a estrutura, qualquer acessório da China, na hora de realizar o desembaraço lá da importação, ele tinha que pagar um imposto bem elevado. Então, isso aumentava o custo, né, dos produtos chineses lá nos Estados Unidos, e quem paga, né, é o importador, e com certeza ele repassa isso no preço final, né, por isso que encarece. Porém, o pessoal da China é um país muito esperto. Para driblar essas tarifas, eles criaram fábricas em outros países. O pessoal da China tem muito dinheiro, o chinês é muito inteligente e tem muito dinheiro. Eles criaram fábricas em países como Vietnã, Indonésia, Malásia, países ao redor ali da China, onde a mão de obra também é barata, e criaram fábricas justamente para vender para os Estados Unidos. Então as fábricas geralmente chinesas, as fabricantes chinesas, né, que têm fábricas fora da China, geralmente essas fábricas fora da China são para vender para os Estados Unidos. Com isso, os impostos são totalmente diferentes, porque o produto ele acaba não saindo da China para os Estados Unidos, ele acaba saindo do Vietnã para os Estados Unidos, e por aí vai. Então ele não acaba sofrendo, né, os impostos que são cobrados, né, as taxas que são cobradas para produtos da China. Porque na hora de fazer o desembaraço, na hora de receber a mercadoria lá nos Estados Unidos, né, nos formulários o pessoal preenchia: isso aqui é um produto feito no Vietnã. Aí com isso os impostos não são tão grandes igual os impostos que se tivesse saído da China. Então é uma estratégia muito inteligente, eles já estão fazendo isso há muito tempo. Então não tem como pegar o pessoal da China, né? Eles sempre acham uma alternativa que acaba driblando algumas regras, algumas leis, algumas guerras comerciais. Então eles são muito espertos, né, muito inteligentes e têm bastante dinheiro para fazer isso. E com isso cresceu muito, né? Continuam crescendo bastante. Só que agora o Trump colocou ali, né, uma taxa de 3.521% em cima para sistemas solares, né? Pelo menos é o que diz ali no canal Solar, para produtos, né, que compõem, né, um sistema fotovoltaico gigante. E justamente nesses países
que a China tem suas fabriquinhas. Vietnã, Indonésia, Malásia, e por aí vai. Então vai dificultar muito, né, os negócios vindo desses países, compensando talvez até trazer da China mesmo, em vez de comprar, né, dessas fábricas. Então a gente não sabe qual que vai ser o desenrolar, né, dessa história. Cada dia que passa eles aumentam, diminuem, tiram taxas. É uma guerra mesmo comercial, cada um ali com a sua estratégia. Porém, isso vai dar uma freada aí nas fábricas e vendas para os Estados Unidos, podendo causar impacto em outros países, né, como na América do Sul, Europa, Austrália, Oceania em geral, porque as fábricas não vai compensar, né, importar desses outros países, que é onde fabricavam os produtos para os Estados Unidos. Provavelmente esses produtos vão ser fabricados em outras fábricas, né, que não são nesses países. Isso pode sobrecarregar um pouco essas outras fábricas, né, e atrasar os pedidos aqui para o Brasil. Isso é uma possibilidade. Ou também, né, por não ter mais vendas, né, para os Estados Unidos, meio que vai aumentar a quantidade de inversores em estoque lá na China, tempo ocioso, enfim, um monte de coisa. Isso pode baratear o custo dos produtos aqui para o Brasil. Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Mas existem várias possibilidades. Se bem que o produto que é vendido para os Estados Unidos, ele é totalmente diferente do produto que é vendido aqui para o Brasil. Lá nos Estados Unidos existem regras, pelo menos para inversores, né? Para as placas, acredito que não. Precisaria dar uma estudada. Mas para inversores existem regras, né, mais rigorosas de segurança, fazendo com que o inversor ele tenha mais proteções, ele tenha um gabinete diferenciado, né, com dificuldade de acesso aos pontos energizados, né? E você vê o inversor aqui no Brasil, o inversor dos Estados Unidos, você só entrar nos fabricantes, né, no site dos fabricantes e entrar nas páginas norte-americanas, você vê que a construção dele é diferente. Então, eu acho que até as fábricas, né, que não estão nesses países se adaptarem para produzir esse produto, pode ser que leve tempo. Se bem que nós estamos falando com o pessoal da China, né, falando com chineses, né, chineses são muito ágeis. De um dia para a noite eles conseguem fazer coisas incríveis. Então, não sabemos exatamente como vai ser o desenrolar dessa história. Porém, igual eu falei, então, pode causar atrasos na produção de produtos para o Brasil, visto que as fábricas vão ter que também produzir para os Estados Unidos, porque as fábricas que já produziam para os Estados Unidos não vão valer a pena, visto que tem uma taxa muito grande se os produtos forem fabricados nesses outros países. Então, as fábricas chinesas podem ficar sobrecarregadas e atrasar os outros países. Ou, por outro lado, né, vai cair a receita aí, né, desses fabricantes. Pode ser que alguns que já estavam ruins das finanças, se eles tiverem muitos negócios nos Estados Unidos, pode ser que a situação fique complicada. E por último, né, se tiver um tempo ocioso lá na China, muito estoque de produto e poucas vendas por conta dessas taxas dos Estados Unidos, pode ser que o preço caia, né, para os outros países e o Brasil pode se beneficiar com isso. Não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas estou passando aqui algumas visões, algumas possibilidades, minha opinião também do que pode acontecer. E aí vamos ver o desenrolar dessa história. Beleza? Espero que tenham gostado aí, um tema de vídeo um pouquinho diferente. Não é muito minha praia, essa questão de geopolítica. Eu gosto mais da parte técnica, mas acho que valeu a pena fazer um comentário para vocês sobre o que está acontecendo e o que pode acontecer nos próximos meses. E aí vamos ver. Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos falando aí. Se inscrevam e curtam o vídeo se vocês gostaram. E até mais. Tchau, tchau.